Está começando agora mais um Greenvolt Talk. Eu sou a Gisele. Eu sou a Letícia, head do time comercial da Greenvolt. E eu sou o Lucas. E hoje a gente vem comentar sobre o retorno do investimento na usina fotovoltaica quando ele é realizado à vista. Então, quando o cliente investe com o recurso próprio, a comparação mais óbvia que vem na cabeça é como é o investimento da energia solar comparado com outros investimentos. Tem vários clientes que deixam o dinheiro num CDB, alguma renda fixa, outros ainda estão perdendo muito dinheiro na poupança, né? Que a gente sabe que a poupança perde muito para a inflação. Mas nós vamos falar quanto esse dinheiro rende investido numa usina fotovoltaica. E é tão pertinente isso, né? Porque a gente se depara diariamente com isso. Os clientes sempre fazendo essas contas, né, Lucas? E você tem até um exemplo aí para passar para a gente? Então, eu estava olhando aqui antes da gente começar a gravação, o CDB, por exemplo, no ano passado, rendeu 11,98%. Ficou até abaixo da Selic, né? E também eu estava olhando uma renda fixa IPCA mais 8%, ela deu em torno de 14% no ano. E na energia fotovoltaica, nós temos um retorno do investimento aí entre 25% e 35% ao ano. Muito triplo, bom. Né? O triplo de um CDB e o dobro de uma renda fixa das que performaram melhor no ano passado. E que são poucos investidores, inclusive, que param para pesquisar e procurar, né? A maioria deixa no CDB ou deixa na poupança. Então, nós estamos falando de um rendimento aí de 2 a 3 vezes maior o retorno aí todos os anos. Às vezes falta até, né, fazer essa conta mesmo, que às vezes é tão automático pegar ali, fazer o investimento, já está no aplicativo, e a pessoa não para fazer essa análise. Com certeza. E vale frisar que é um investimento sem risco. Exatamente. Porque você está investindo num equipamento que tem uma vida útil de 25 anos ou mais, que está ali no seu telhado, e te está dando uma renda passiva ali todos os meses, sem ter que fazer nada. E excluindo aí uma conta fixa, né, que é assustadora. Cada ano a gente não sabe o que pode acontecer, quanto pode subir, a gente não tem. Justamente. E esse retorno que a gente está falando aí é sem considerar a inflação energética. Olha só. Esse ano nós tivemos 11% de reajuste já aqui em Minas Gerais, com a liminar do STF, né, que trouxe ICMS de volta para a TUSD. Tem mais um reajuste previsto para maio, para a CEMIG, e ele tá para ser um reajuste pesado, porque ele é o encontro de contas da pandemia que não teve ainda. Sim. E ainda tem um reajuste no final do ano referente à tarifa de Itaipu, que está defasada. Ou seja, esse ano nós vamos ter provavelmente 3 reajustes aí na conta de luz. E pegando o valor que está a conta de luz hoje, né, para o investimento, por exemplo, de R$100 mil, a gente está falando de uma usina que vai produzir em torno de 3.600 kWh por mês. E hoje o quilowatt-hora está 83 centavos. Então seria em torno de R$3 mil de retorno do seu investimento para o seu bolso aí por mês. Mensal, né? Dá mais de R$35 mil em um ano. Olha. Ou seja, R$100 mil investido, que vai te dar R$35 mil de retorno no ano, nós estamos falando de 35% ao ano. É mais que o dobro da melhor renda fixa que teve no ano passado. Isso, eu acho que o que falta às vezes para o público é conhecer, né? Saber como que é o investimento, o retorno que ele é capaz de dar, né? Porque o retorno ali de um CDB, ele é meio que garantido, né? A pessoa entra ali no aplicativo e já vê a porcentagem. Mas o retorno da usina também está garantido, né? Tá faltando fazer essa conta. E como que é importante a gente trazer isso aqui para o nosso cliente, né? Justamente. Nós não estamos falando de um investimento igual bolsa, que pode ser que dê um retorno, pode ser que dê prejuízo. Não, nós estamos falando de um investimento que te dá uma renda fixa todos os meses. Tem muitas pessoas, inclusive, investindo nisso para ter renda passiva, porque vale mais a pena do que um imóvel para alugar. Hoje, um imóvel muito bem localizado, comercial, você vai alugar em torno de 0,5%, 0,6% ao mês do valor que você investiu. Sim. E nós estamos falando de uma usina fotovoltaica de 2 a 3% ao mês. Então é um retorno muito maior. 4 vezes maior, né? Um retorno 4 vezes maior. Então, tem muita gente que tem muito dono de comércio, de supermercado, de outros, claro, de todas as empresas, que compram imóveis pensando em renda passiva, ou renda extra, ou uma aposentadoria. E assim... imóvel não tem risco, né? Quem investe em imóvel não erra, tem um monte de frases. Quem compra assim. terra não erra. Quem compra terra não erra. Então já é meio... Aí eu ia falar consagrado, né? Um investimento consagrado aqui no Brasil, um investimento em imóveis. Isso mesmo. E a tecnologia fotovoltaica, ela veio para ficar. Ela já está aqui há mais de 10 anos e cada vez o setor está mais organizado, mais regulamentado, mais filtrado, né? E empresas
com compromisso, né, com o cliente, que já tem muito resultado, já tem muita gente que usufrui da renda passiva ali, que está ali mensal, e um retorno 4 vezes maior. Então, é pôr na ponta do lápis. E além, isso tudo, né, somado também à visibilidade da empresa, né? Você se torna uma empresa sustentável. Isso tudo também entra num retorno para a empresa. Sim, tem um retorno intangível aí, né? Exatamente. E uma coisa que eu acho interessante, foi até abordado pelo Diniz lá no Summit, que às vezes a gente fica falando de preço, né? Mas quando você vai fazer um investimento, igual ele falou, você tem lá um consultor da XP que vai olhar para o seu investimento. Esse investimento aqui dá 15% ao ano. Você vai virar para ele e falar quanto custa esse investimento? Fala, não, você vai falar quanto você vai investir. Exatamente. E quanto vai ser o seu retorno. Na energia solar é a mesma coisa, porque tem uma armadilha, às vezes, da pessoa também querer o mais barato. Sim. Só que o mais barato, ele não vai dar o mesmo retorno. Porque não A vai performance produzir, vai né? ser inferior. A gente vê muita instalação mal feita que está perdendo muita performance ali, mal dimensionado, né? Não foi feito um estudo prévio de acordo específico para aquele cliente. Então, a pergunta que a gente faz é quanto você quer investir. E se o retorno é alto, você quer investir cada vez mais e não menos. Porque você está pondo o seu dinheiro no investimento que vai te dar um retorno alto. Sim. Eu acho que é uma mudança mesmo de mindset, né? Sim. Pensar na energia fotovoltaica como um investimento, como trazendo um retorno para o seu negócio. Exato. Ela não é um equipamento que eu compro, né? Um eletrodoméstico, um equipamento aqui. Na verdade, assemelha muito com equipamentos da indústria. Sim. Porque os donos de indústria, eles fazem um investimento em equipamentos pensando no retorno que eles vão ter com a produção ali, né? Qual o aumento de produtividade que eu vou ter, quanto dinheiro que eu vou ganhar a mais. A gente ouviu isso muito, né? Sim, sim. E tem uma diferença, assim, geralmente, com os donos de indústria que eu conversei, o retorno do investimento deles é entre 4 e 5 anos. A energia solar está entre 3 e 4, então já estamos ganhando aí. Só que ainda tem uma diferença grande em relação ao equipamento, que é o seguinte: o equipamento, você vai precisar de ter cliente para a demanda da produção daquele equipamento. Não adianta você pôr o equipamento lá, ele sozinho não te dá retorno nenhum. Verdade. Você tem que manufaturar alguma coisa e vender. Então, você ainda tem um risco, porque você depende do cliente. Se a demanda do seu produto cai, você vai perder o seu retorno do investimento, ele vai ficar mais longo, né? Agora, no caso da energia, você sempre gasta energia, não tem como você fugir. É um custo, né, que todo mundo tem ali, que pode ser transformado em investimento. E outra coisa que é importante, eu até visitei uma empresa essa semana e ele falou comigo, né, uma empresa de vidros, e ele me disse que ele oscila, às vezes dá 30 mil a conta, às vezes dá 50. Ainda assim, ele vai estar produzindo energia para guardar, e quando chegar o momento de utilizar, ele vai ter. Então, assim, não tem risco. Justamente, não tem problema você produzir uma energia a mais que não está sendo utilizada naquele momento. Verdade. Ela é um crédito que fica ali para você por 5 anos. Isso. E tem clientes nossos também que instalam um sistema maior e vendem os créditos de energia excedentes. Que ainda vira um outro negócio. Justamente, é mais uma renda passiva, literalmente, né? Foi, teve gente que se sustentou assim na pandemia, né? Sim. Venderam 3 mil quilowatts, na época estava mais de R$1. Né? Foi o caso da academia, né? Que é nosso cliente. Ele investiu na energia solar pela economia, mas também para ampliar o negócio, porque ele queria climatizar a academia. A climatização ia aumentar muito a conta de energia. E ele ficou mais assim apertado ainda quando abriu um concorrente do lado dele, que era uma franquia com uma estrutura maior, academia climatizada. Ele começou a perder aluno. Então ele teve que correr atrás, né? E subir o padrão da academia dele. Foi. E aí, questão de meses depois, veio a pandemia. A academia teve que ficar fechada. Sim. Só que aí, como ele não estava usando aquela energia, ele vendeu os créditos para uns inquilinos que ele já tinha de imóveis. Então, assim, ele continuou pagando o investimento dele, mesmo com a academia fechada. Olha só, uma virada de chave total. Sim. Um negócio que era para ser um problema, virou uma saída, uma solução ali para o momento que fechou. Viveu de renda. Viveu de renda. Pensando até nos clientes que a gente tem de usina, né, gente? Você vê, a gente tem clientes aí que moram fora do país, né, que tinham dinheiro investido e estão trazendo aí para o Brasil, fazendo fazenda solar e tal, de tanto que o negócio é rentável, né, Lucas? Comenta um pouquinho aí. Com certeza, esse segmento de fazenda solar explodiu no Brasil nos últimos anos, né? Tem tanto investimento de grandes fundos nisso, as próprias empresas distribuidoras de energia estão investindo nisso, mas também tem várias pessoas físicas comuns, né? Pegando aquele dinheiro que estava ali parado, igual eu falei, numa aplicação que rende pouco, e investindo em energia solar
com o propósito de comercializar os créditos, que também dá um retorno muito interessante. Hoje o pessoal fornece aí de 10% a 15% de desconto na conta, né, do cliente final, e o resto inteiro ali é rentabilidade para quem investiu no ativo da usina solar. E questão aí de 3, 4 meses, está tudo pronto, né? A usina funcionando, instalando e já distribuindo créditos. E também com a concorrência entre as comercializadoras, né, as condições estão ficando cada vez melhores para o dono da fazenda. Que cada vez eles flexibilizaram o prazo de contrato, o retorno, a taxa de administração. Eu acho que é importante, inclusive, falar isso, né? Porque você não precisa de você mesmo encontrar os clientes e ir lá, ô fulano, quer desconto na sua conta? Usa o meu crédito aqui. Existem empresas, hoje, né? Justamente, tem negócios, né, especializados, como se fossem imobiliárias, né? Do crédito de energia. A imobiliária da energia, né, solar. E aí eles vão fazer para você a gestão desses créditos, garantir uma taxa de inadimplência baixa, porque outra vantagem da energia solar é o seguinte, o seu cliente ficou inadimplente, no mês seguinte ele já não precisa ser mais seu cliente. Pensa um imóvel, quando o inquilino não paga. Você tem que esperar 3 meses de inadimplência e depois mais não sei quantos para fazer uma ação de despejo. É um processo longo, né? É um prejuízo muito grande, né? Tem a questão também do imóvel, que se ele não está cuidando, você ainda vai despejar, ele vai te devolver o imóvel deteriorado. É um prejuízo atrás do outro, né? São riscos que você não tem na energia solar. O seu risco máximo, vamos dizer assim, é 1 mês de inadimplência do seu cliente. No mês seguinte, você já não precisa receber seu crédito. É verdade. Né, tem esse ponto positivo. Ele consegue ser removido, né, do recebimento de créditos e ele não perde o acesso à energia. Justamente. Porque ele não te pagou, ele vai voltar a pagar a conta. Ele vai pagar para a CEMIG mais caro lá. Mas as comercializadoras têm programas também, né, de proteção ao dono da fazenda. Tipo, mesmo se eles forem cobrar alguma inadimplência, eles têm uma taxa mínima ali de... garantido em contrato, né? Uma taxa de inadimplência máxima que eles não podem passar daquilo, senão eles mesmos garantem a diferença. Então, acabou sendo o mercado evoluindo, né? Cada vez mais novidades para fomentar mesmo, né? E ajudar a economia mesmo, né? E vai girando, uma coisa que vai puxando a outra, e você consegue ter uma rentabilidade tão excepcional, assim, fora da curva, né? Sim. É um investimento realmente muito bom. E tem outros clientes, quanto o caso do Francisco. Teve um caso curioso de um cliente nosso, o Francisco, que eu fiz um estudo de viabilidade para instalar a usina no supermercado dele. Só que ele tinha um sócio e o sócio não quis fazer o investimento. Mas quando ele viu o retorno que o investimento da usina fotovoltaica traria, né? Ele decidiu fazer uma usina grande na casa dele, ele tinha uma chácara. Muito bom. Para comercializar energia. Olha só. Então, tipo assim, o sócio não teve a mesma visão que ele, né? Então ele fez a usina, vendia uma parte da usina para o supermercado dele com o sócio e vendia o excedente para outro cliente. Visionário. Justamente. Visionário. Ele viu aí que realmente é um retorno muito alto, né? A gente não tem nada parecido, né? Ainda mais supermercado, que é acostumado com as margens tão baixas, né? Sim. Todo dia abre um supermercado BH, um atacadão para todo lado aí, vai ficando cada vez mais competitivo, né? Então, o que puder diversificar e ter renda faz muita diferença. Verdade. Com certeza. Para um negócio, às vezes, teoricamente pequeno, né? Às vezes é um supermercado que não é tão grande, principalmente, olha só, aqui que ideia legal que ele teve. Igual a gente comenta, se você ganhar 5% de desconto, você está super satisfeito. E a fotovoltaica é 95% de desconto. Assim, a cada R$100, 95 volta para você. É uma conta que, assim, a gente faz. E quando vê, né, a conta aí dos nossos clientes, essa semana a gente pegou uma que estava em torno de 8 mil. E aí a conta agora estava menor que R$100. Então, assim, é surreal quando a gente para ver a conta como era antes e como é depois, né? E tem gente que ainda estava com dúvida, assim, será que é verdade? Isso aí deve ser... Eles não entendem, né? Mas eu acho que é tão simples porque a pessoa está produzindo a energia dela. Acho que não tem por que me perguntar qual que é o pulo do gato. Porque se você está produzindo sua energia... E você tem aquele custo fixo ali que você paga, né? Que você já vê ele todo mês. Da mesma forma, né, que tem um satélite da NASA lá no espaço sem ter nenhum fio levando energia para ele. Ele está produzindo energia, a energia que ele consome com painéis solares, você pode produzir em cima do seu telhado, a mesma energia com painéis solares. Você vai usar a sua energia que você produziu, mas não vai desligar da rede, porque aí também tem a parte à noite, né? Que o Justamente. sol só produz quando tem sol, então você não fica sem energia.
Essa semana até atendi um cliente que ele falou comigo assim, eu não acredito nesse payback aí que vocês falam, não. E, gente, é tão fácil, né, a gente fazer essa conta. A gente deu inúmeros exemplos aqui hoje do retorno do investimento e esse tempo. Então, eu acho que, assim, a gente pegar realmente o seu caso aí e analisar, porque você vai ver o benefício, não tem como. Com certeza. E aí, mas depois da planilha do cálculo do retorno, já mostrou para ele a planilha? Já mostrei. Ele tá assim, olha, já tá com a pulguinha atrás da orelha. E às vezes quem tá ouvindo a gente pode se perguntar, mas eu ouvi falar de uma lei que agora começou a taxar, como que fica isso? Continua valendo a pena? Não continua? E na verdade, hoje, né, março de 2023, está valendo mais a pena do que março de 2022. Vimos vários exemplos no Summit, inclusive. Justamente, porque existe sim agora, você vai pagar como se fosse um pedágio, né, pelo uso do fio. Isso. Mas ele é um valor tão baixo, tão insignificativo, e os equipamentos fotovoltaicos caíram muito de preço em relação ao ano passado. Essa foi uma análise muito legal que eles fizeram. Então reduziu em torno de 6 meses aí, na média, o prazo de retorno do investimento. Ou seja, hoje, mesmo com a nova regulamentação, vale mais a pena. As pessoas estão com medo aí, né, da taxação, e não tem que ter. E, de fato, essa lei, ela trouxe a questão de se pagar uma taxa pelo uso da rede, mas ela trouxe também muito mais segurança jurídica. Porque antes dessa lei, era só uma regulamentação da ANEEL, que poderia ser revertida pela própria ANEEL a qualquer momento. E a ANEEL, inclusive, quis fazer isso retroativo em 2018. Foi até quando o presidente interviu, falou que não era de acordo e tal, né? Mas era muito assim, à mercê da vontade política, né, da ANEEL. E agora não, agora é realmente uma lei que já foi até regulamentada pela ANEEL os pontos que tinham dúvidas e que trouxe muito mais segurança para quem quer fazer esse investimento. E a gente fala isso até para o setor, né, gente? A gente regulamentar o setor é importante. E outra coisa que as pessoas às vezes não sabem, no Brasil ainda é um mar de rosas, digamos assim, o sistema solar. Tem países aí que você não pode nem deixar, né, Lucas? Injetar energia na rede. Não pode injetar energia na rede. Na Alemanha, hoje, você paga multa se você injetar crédito de energia na rede. E então, as pessoas não só sabem pode usar bateria. O sistema fotovoltaico lá hoje ou é com bateria ou você configura o inversor para não injetar, né? Então ele joga aquela energia fora. Olha só. E aí você economiza enquanto está gerando, né? Então, realmente, no Brasil, a condição ainda é extremamente favorável. Nos Estados Unidos, como lá é muito individual cada estado, né? Tem estados que é como aqui no Brasil, mas tem estados que já está em esse mesmo caminho da Alemanha. Já tem. Isso é porque tem, né, um volume de instalação muito alto, grande já na rede. Então, precisa ser feito esse controle. Mas no Brasil, nós temos um oceano azul aí ainda, porque um outro estudo que a gente viu essa semana, comparando a indústria da construção civil com a energia fotovoltaica, o crescimento de cada um ano a ano, o crescimento da construção civil é muito maior. Ou seja, a gente não dá conta nem de instalar energia fotovoltaica nas construções novas que estão acontecendo. Então, nós temos um oceano azul aí de oportunidade, né, para o segmento. E parece que também sobre as novas unidades consumidoras que vão se cadastrando na CEMIG também. É a mesma conta, assim, porque uma construção nova é uma ligação nova que vai ter um consumo novo, né? Se você pegar, então, justamente o número de unidades consumidoras novas que estão pedindo ligação na CEMIG, né? Isso. E o número de usinas novas, de unidade consumidora está sempre sobrepondo as usinas que estão sendo conectadas. Ou seja, ainda tem muito serviço aí para nós. Ainda tem muito trabalho aí para a gente. Para nós e para quem quer investir, né? E para quem quer investir, espaço. que é uma virada de chave, realmente entender como um negócio. Sim. Isso, para quem quer fazer as usinas das fazendas solares e mandar energia como desconto em conta, né? Para esses novos estabelecimentos. Tem muito mercado aí. Tem muito mercado. A energia solar no Brasil hoje ela é só 10% da matriz energética. Olha só. Então tem muito espaço para crescer. Eu só queria voltar um pouco naquela análise de que agora vale mais a pena do que ano passado, que é por causa do preço do quilowatt-pico, né? Justamente. Tipo, a cada quilowatt-pico instalado, como o equipamento caiu o preço, então ele retorna mais rápido, né? Isso. Aquela conta que eu fiz, né? Vamos voltar dos 100 mil reais de investimento, né? Ano passado, você investindo 100 mil reais numa usina fotovoltaica, ela ia te dar um retorno aí de mais ou menos 3 mil kWh por mês. E nós estamos falando aí, então, em torno de 2.400 reais de economia. E os mesmos 100 mil reais hoje te dá uma usina de 3.600 kWh por mês.
Ou seja, o mesmo dinheiro compra uma usina maior, vamos dizer assim. Isso, o mesmo dinheiro compra uma usina maior. Ou seja, ele vai retornar mais rápido também, porque eu estou gerando mais energia. Justamente. Ô, Lucas, e é importante também a gente ressaltar que nós estamos falando aí de investimento, né? Você pegar o seu dinheiro que está parado, investir na energia solar. Trouxemos aqui inúmeros benefícios, como é que o rendimento tem sido interessante, inclusive depois da lei, né? A gente se deparava aí com a lei e assustava um pouco. E não é isso, a gente viu que continua valendo muito a pena, que nós temos um oceano azul para mergulhar. Mas o mais importante, eu acho que a gente passar também que a gente está falando de investimento sério, investimento alto. Então, o cliente, quando ele vai fazer essa negociação, procurar uma empresa, ele tem que procurar uma empresa sólida também. Verdade. Não sei se o pessoal que conhece o solar da depressão, claro. Mas a gente vê aí, pessoa que não sabe dimensionar, não produz o que está prometendo. Então, a pessoa acaba ficando frustrada no final porque não consegue, né, chegar nessa geração. Outros que têm problema até na instalação, a placa, o telhado que não suporta. Então, a empresa ela não consegue dimensionar. Inversor que queimou, não tem um pós-venda, não tem um sucesso do cliente, não dá esse suporte. Então, acho que é importante a gente ressaltar isso aqui também, que nós estamos falando de um produto, né, de uma mercadoria que dura 25 anos. Né? Sim. E a Greenvolt vê o cliente como relacionamento. Exatamente. Isso é o mais importante. É um casamento. Nós temos vários clientes que compraram mais que uma usina com a gente. Não, essa semana mesmo a gente teve o caso do Big Bom, né? Comprou terceira. Terceira usina, o mesmo cliente, sim. Então, assim, a gente tem que pensar o JL também. é a quarta usina. Então, assim, como a gente presta um serviço de qualidade, a gente está preocupado. A nossa preocupação é com o retorno do investimento do cliente. Isso. Então, isso faz toda a diferença, né? A gente vê no mercado aí muitos aventureiros. Tem gente que trabalha no emprego durante a semana e é instalador de fotovoltaico no final de semana. Exatamente. Eu tive um cliente, né, que a gente estava na negociação. E aí ele virou para mim e falou assim, mas o meu eletricista faz isso. Eu falei, poxa, mas você vai deixar o seu eletricista fazer o seu telhado todo. Nós estamos falando aí de um investimento de mais de 100 mil reais que dura 25 anos na mão de qualquer pessoa. Eu acho que é uma análise que a gente tem que fazer. O problema é o pós-venda depois, né? Exatamente. Procurar uma assistência técnica, né? Será que ele vai ter aí um respaldo? Ele vai ter esse cuidado como que fica a garantia? Por exemplo, nós estamos falando aí de 25 anos de garantia dos módulos. Só que o termo de garantia das fábricas ele é bem restritivo. Sim. São diversos pontos técnicos que você precisa conhecer para quando você precisar dessa garantia, ela não ser negada. Que, e aí você põe isso na mão de... Eles fazem o checklist todo. Se você pede garantia, eles verificam de cima a baixo se a instalação foi correta. Justamente. E aí, um aterramento mal feito, você pode pôr o seu dinheiro todo ali a perder. Então, é muito importante ser alguém capacitado, alguém que sabe o que está fazendo, né? Com treinamento específico na área. Aqui na Greenvolt, por exemplo, eu sou engenheiro com pós-graduação em energias renováveis. A nossa rede de engenharia também tem pós-graduação na área de energias renováveis. Nós temos mais 2 engenheiros que trabalham com projetos. Os instaladores são técnicos eletricistas, sabem o que estão fazendo. As instalações são conferidas depois também pelo setor de pós-venda. Vou puxar uma sardinha aqui para o meu time comercial, que também foi treinado aí pela equipe treinamento de engenharia. Técnico semanal, eles estão sempre se atualizando, né? E para dimensionar corretamente. No final das contas, né, uma usina solar ela é um projeto de engenharia. Ela não é um produto que você compra, espeta na tomada e está resolvido. Então, você precisa de uma empresa de engenharia para te auxiliar nesse investimento. Verdade. Exatamente. E todo mundo aqui dentro fala a mesma linguagem, né? O comercial conversa muito bem com a engenharia, então a gente consegue assessorar muito bem o nosso cliente. Sim. Uma preocupação que a gente tem desde o início, né? Verdade. Desde 2017 aí a gente sempre prezou por isso, pelo resultado, né? O foco é resultado. Qual que é o resultado, né, para o cliente? É aquela taxa mínima, é a geração que ele contratou. Então, na hora de comprar, tem tanta gente que joga um inversor menor, né? Um inversor menos potente e os módulos a mesma quantidade. Vai ficar mais barato, mas não vai produzir a energia. Não, sem contar algumas estimativas de geração aí que a pessoa tira, sabe-se lá de onde, né? Porque se a gente pegar os programas mais referência de mercado, tipo PVSys, e mesmo o histórico que a gente tem, nós estamos no mercado desde 2015, temos mais de 700 projetos, então a gente sabe qual que é a média de performance de uma usina aqui na nossa região. Isso. E às vezes a gente pega propostas de concorrente que ele está estimando 30% a mais de geração.
Ele vai instalar essa usina onde? No Nordeste? Onde não chove o ano inteiro? Porque se for aqui, não vai gerar essa energia. É uma venda tão então, no detalhe, justamente, né? É um produto de engenharia Sim. que te dá retorno financeiro, mas você precisa de uma empresa de engenharia para te conduzir, né? Justamente, para te conduzir no investimento correto. Exatamente. Igual eu falei antes, nós estamos falando de um investimento que dá um retorno alto. Você vai querer colocar mais ou menos dinheiro no investimento que dá um retorno alto. Se eu tiver, igual eu falei, eu tenho uma renda fixa aqui que dá 10%, outra que dá 15%. Aí eu vou fazer de 15%, mas eu vou pôr menos dinheiro porque ela é mais cara. Não existe isso. Eu vou colocar o que eu posso investir porque eu sei que eu tenho um retorno alto do investimento. Então foi isso, pessoal. Nós falamos aqui, fizemos uma breve análise do investimento, né, na energia solar. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem muito conteúdo no nosso canal do YouTube, no nosso podcast, em todas as plataformas de streaming e também no nosso Instagram. E nosso time está aqui pronto para te atender e fazer um estudo personalizado do seu investimento.